Olá! Hoje eu trouxe para vocês um processo criminal envolvendo extorsão e concurso de agentes. O nosso caso começa assim. Em agosto do ano de 1996, FB, na época menor infrator, passa a telefonar para a vítima Danilo Antônio Vanzin, ameaçando-lhe a vida, o patrimônio, bem como a integridade física de seus filhos e seus funcionários, exigindo-lhe indevida vantagem econômica no valor de R$500 mil, mediante grave ameaça. A vítima, constrangida, procurou a polícia e, diante dos acontecimentos, foi autorizada uma escuta telefônica no telefone de Danilo, para que fosse possível monitorar as ligações. Foi então gravadas ligações entre FB, que no telefone se intitulava como Jacaré, definindo local e data para a entrega do dinheiro. É importante ressaltar que durante toda a negociação sempre houve a presença do denunciado Sidney, que inclusive alterou o local de entrega do dinheiro, que anteriormente era na Praça Tiradentes, na rua 7 de Setembro, e depois foi para a Feira Livre próxima ao City Hotel. Assim, em 28 de agosto de 1996, Danilo recebe um novo telefonema indicando que o dinheiro deve ser colocado ao lado da Feira Livre. Seguindo as orientações da polícia, foi colocado pedaços de papel no formato de cédulas com notas de R$50 e R$100 nas extremidades, tudo isso dentro de uma sacola de supermercado, e foi deixado no local indicado. Às 23 horas do referido dia, o outro denunciado, Hugo Oscar Fedato, vai até o local, pega a sacola e abre a mesma, momento em que ele é preso em flagrante delito. Os envolvidos foram processados e condenados. Hugo foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias multa. Já Sidney foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa. Ambos recorreram. Hugo alega que a sua participação no crime se restringiu ao fato de ir ao local do crime para pegar a sacola com dinheiro e que ele se encontrava embriagado. Logo, ele espera uma pena de acordo com a sua participação no crime e que se leve em conta fatos e circunstâncias do momento. Já Sidney alega que não houve extorsão, porque em momento algum a vítima sofreu pânico. E ele pede para que seja desclassificado o crime de extorsão para o crime de ameaça ou para a simples tentativa, uma vez que ele não teve posse do bem. Sobre a apelação de Hugo, em relação à autoria, ela foi comprovada, uma vez que o próprio Hugo confessou em seu interrogatório dizendo que, uma semana antes do crime, ele foi procurado por Sidney, que lhe propôs um plano de ligarem para alguém ameaçando e exigindo dinheiro. E propôs que Hugo fizesse as ligações, só que ele não aceitou. Por causa disso, lhe ofereceram R$500 para que ele esquecesse o assunto, e ele aceitou. No dia 28 de agosto, ele estava em frente a uma boate quando Sidney chegou até ele e disse que o plano tinha dado super certo. E lhe disse que bastava ir ao local buscar a sacola com dinheiro e lhe fez a proposta de R$2 mil para que ele fosse buscar. E como ele se encontrava drogado e embriagado, ele não pensou duas vezes e foi buscar a sacola. Para o relator, a participação de Hugo não foi de menor importância, como ele tenta transparecer no interrogatório. O depoimento do menor FB deixa claro a participação ativa de Hugo durante todo o processo. FB disse que conhecia os acusados e que inclusive Hugo era seu vizinho, e que um dia, retornando da academia para casa, ele foi chamado por Sidney e por Hugo, e que eles lhe propuseram um jeito fácil de ganhar dinheiro numa jogada limpa, sem envolvimento com a polícia. E ele, obviamente, topou. Só depois ele ficou sabendo que se tratava de ligar para um empresário que possuía filhos morando em Curitiba, informando que tinha bandidos vigiando os filhos dele e que se ele não entregasse a quantia de R$500 mil, os filhos iriam morrer. E FB disse também que todo o texto que ele falava para a vítima foi escrito por Sidney e que Sidney esteve ao lado dele durante todos os telefonemas. Quanto à segunda alegação de Hugo, de que se encontrava embriagado e drogado no momento em que ele foi buscar o dinheiro, não ajuda, uma vez que embriaguez voluntária ou culposa
não exclui a responsabilidade penal. Em relação à tentativa, vale ressaltar que a extorsão, sendo um crime formal, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem econômica. Em relação à dosimetria, ela não foi alterada. O relator nos diz o seguinte: considerando que as circunstâncias lhe são desfavoráveis, entendo necessária a reprobabilidade da sua ação, fixar a pena base em 5 anos de reclusão e 20 dias multa, no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa. Ausentes agravantes, entretanto, milita a seu favor a atenuante da menoridade, artigo 65, inciso 1º do Código Penal, e confissão espontânea, artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, pelo que reduzo a pena em 1 ano de reclusão. Como causa de aumento, temos a forma qualificada do parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal, sendo que aumento a pena em 1/3, concretizando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias multa. Como podemos perceber, é inviável qualquer alteração na dosimetria, uma vez que a pena base foi reduzida ao mínimo legal possível pelas circunstâncias atenuantes. E o aumento da qualificadora do concurso de pessoas também foi aplicado ao mínimo possível. Por causa disso, a dosimetria se manteve. Em relação à apelação de Sidney, ele pede a sua absolvição, alegando que a extorsão não se caracterizou pela falta da grave ameaça e pede a desclassificação para o delito do artigo 147 do Código Penal, que se refere à ameaça, ou que lhe seja concedida a tentativa. Bom, em relação à ameaça, ficou sim comprovado que houve grave ameaça, através da transcrição das fitas das escutas telefônicas e também através do depoimento da vítima, onde fica claro que ele ficou aterrorizado em relação à integridade física da sua filha, que estudava em outro estado. Logo, não há que se cogitar o crime de simples ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal. A ameaça aqui tem como objetivo indevida vantagem financeira, o que integra o crime de extorsão e se torna elementar para o delito. Em relação à tentativa, o relator reforça que a extorsão, sendo um crime formal, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem financeira. Com base nisso, foi negado o provimento aos recursos. Os demais votaram junto com o relator e negaram o provimento. Por hoje era só, eu espero que todos tenham gostado. Obrigada pela atenção, até a próxima!